Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Programa da Caixa, eu sou o Marcos e nesse vídeo aqui, nesse quadro no Super Ken, eu vou te contar a história de origem do Falcão, o primeiro herói afro-americano da Marvel e um dos primeiros heróis negros dos quadrinhos. Então fica aí porque o vídeo tá muito bom e vai te ajudar a entender melhor sobre a história desse personagem e a importância dele pro universo Marvel. Sam Wilson, ou Falcão, apareceu pela primeira vez nos quadrinhos lá em 69, na revista Capitão América número 117. Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Gene Colan, e ele foi um dos primeiros heróis negros a aparecer nos quadrinhos. Mas não só isso, ele foi o primeiro herói afro-americano a aparecer nos quadrinhos de grande circulação. Pouco antes da primeira aparição do Sam, o Caveira Vermelha havia usado o cubo cósmico para trocar de lugar com o Capitão América. Aquela clássica troca de corpos no melhor estilo Se Eu Fosse Você. Fora isso, o Caveira Vermelha usa o cubo cósmico para jogar o Steve Rogers para uma ilha isolada no Caribe, onde ele seria caçado por antigos inimigos do Caveira, o grupo de nazistas conhecido como Os Exilados. Durante a luta, o Steve recebe a ajuda do Sam e do falcão dele, o Asa Vermelha. O Sam era um treinador de pássaros, especialmente de falcões, e ele tem uma relação muito especial com a Asa Vermelha, quase como se um pudesse ler os pensamentos do outro. Na ilha, o Sam vinha tentando ajudar a população local a resistir à opressão dos exilados, e o Steve, que estava com uma aparência modificada para não ficar igual a Caveira Vermelha, vê no Sam um aliado. Ele começa a treinar o Sam em combate já na preparação para ver ele se tornar um herói. E é ali que nasce o primeiro uniforme e a identidade do Falcão. Assim, juntos eles conseguem derrotar os exilados e também o Caveira Vermelha, devolvendo Steve Rogers para o seu corpo original. Só que essa não é a verdadeira história de origem do Sam. Na verdade, Samuel Thomas Wilson nasceu em Nova York, no bairro do Harlem. Ele era o caçula de 3 irmãos e filho de um pastor. E apesar dele ter nascido numa família muito amorosa, Sam cresceu em meio à violência. O pai dele perdeu a vida enquanto tentava apartar uma briga no bairro. Ele também viu a mãe ser assassinada enquanto tentava proteger os filhos durante um assalto. Só que nada disso fez o Sam ir para o mau caminho. Ele focou a vida dele em fazer a coisa certa. Ele usava trabalhos sociais, ações voluntárias para tentar melhorar a comunidade onde ele nasceu. Era isso que ele fazia. No fim do dia, Sam Wilson era um bom homem. Então como ele foi parar numa ilha no meio do Caribe? Mais tarde, na cronologia dos quadrinhos, seria mostrado que o Sam vinha sendo manipulado pelo Caveira Vermelha, como parte de um grande plano para destruir o Capitão América de uma vez por todas. Tudo bem, ele tinha o cubo cósmico que podia ter feito isso com um pensamento, né? Mas vamos lá. Mas é usando justamente o cubo cósmico que o Caveira Vermelha consegue alterar as emoções, a personalidade e as memórias do Sam Wilson, criando uma nova persona na qual ele sucumbe à dor, à ira, o ódio da perda dos pais. Nessa versão, o Sam se torna um criminoso, um membro da máfia conhecido como Snap Wilson. Só que essa personalidade ficaria adormecida dentro do Sam até o momento que o Caveira Vermelha julgasse oportuno ativá-la. Dessa forma, o Sam acredita que ele foi parar naquela ilha isolada no Caribe porque ele foi contratado para ser falcoeiro, junto com Asa Vermelha, o falcão que ele acredita ter adquirido numa viagem ao Rio de Janeiro. Por sinal, o elo mental entre o Falcão e o Asa Vermelha também foi criado com a manipulação do Caveira Vermelha através do cubo cósmico. E aí, dessa forma, como eu falei antes, o Sam e o Steve forjam uma aliança para combater o crime, para derrotar vilões. Só que pouco tempo depois, o Caveira Vermelha decide ativar essa personalidade do Snap Wilson e colocar o plano dele em ação, de modo que o Sam trai o Capitão América. Só que felizmente o Steve Rogers consegue trazer de volta o homem bom que estava dentro do Sam, fazendo com que ele volte a ser um herói e juntos eles derrotam o Caveira Vermelha e o Sam mais tarde é absolvido por todos os atos que ele cometeu enquanto estava sob o domínio do Caveira. Mas aí você se pergunta, por que o Caveira Vermelha escolheria um homem aleatório para esse plano? A verdade é que o Caveira Vermelha viu no Sam o aliado ideal para o Capitão América. Na visão do vilão, o Sam era um homem negro, leal e bondoso. Tudo aquilo que o Caveira Vermelha detestava, mas que ele sabia que seria exaltado pelos ideais do Capitão América. E ele não estava errado, porque logo que eles se conhecem, o Sam e o Steve
forjam uma aliança que duraria por muitos anos. A partir desse momento, as revistas do Capitão América não seriam mais apenas intituladas como Capitão América, mas sim Capitão América e o Falcão. Só que, ironicamente, apesar de ter escolhido o nome Falcão, os primeiros uniformes do Sam não tinham asas. Ele só ganharia asas com a ajuda do Pantera Negra, que fez alguns upgrades no uniforme do herói. Assim, com asas de vibrânio, o Falcão ganharia os céus. E ele se esforçou muito para ser um bom herói, principalmente no Harlem, onde ele queria transformar a comunidade dele, o lugar onde ele nasceu, num lugar melhor. Ele trabalhou para dar mais segurança, uma vida melhor para as pessoas que viviam lá. E após algum tempo na carreira heróica, ele seria convidado pelo Nick Fury para liderar uma super equipe organizada pela S.H.I.E.L.D. Mais tarde, ele seria convidado para integrar os Vingadores, mas isso não durou muito tempo. A verdade é que o Sam descobriu que o governo tinha forçado a entrada dele, não porque eles achavam que ele merecia, mas sim porque eles queriam que ele fosse uma espécie de propaganda para cumprir uma cota racial na equipe. O Sam fica revoltado quando descobre isso e deixa os Vingadores. Alguns anos depois ele acabaria voltando à equipe, mas dessa vez a convite do Capitão América. Durante esse ato, o Sam continuaria ajudando os Vingadores, aqui e ali, em missões em que eles precisavam de ajuda realmente. Só que ele só fazia isso por consideração com Steve Rogers. Thank you. I'll do my best. Então, ao longo de muitos anos, o Sam participou de praticamente todas as grandes sagas do universo Marvel e de várias formações diferentes dos Vingadores, só que praticamente como coadjuvante. Após a Guerra Civil, quando Steve Rogers morre, quem assume o manto do Capitão América é o Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Ele recebe todo o suporte do Falcão, de modo que eles chegam até a formar uma dupla. Só que alguns anos mais tarde, chega a vez do Sam de assumir o manto do Capitão América, algo que tinha acontecido apenas em uma edição, lá em 99. Isso acontece após uma série de eventos onde Steve Rogers perde o soro do super soldado, o soro que concedia a ele juventude e força sobre-humana. Ele escolhe o Sam para manter vivo o símbolo do Capitão América, para manter viva a identidade do herói e os ideais pelos quais ele luta. Assim, Sam Wilson se tornaria o Capitão América Falcão. E essa é uma das minhas fases preferidas de todo o universo Marvel, porque a Marvel, através disso, ela consegue explorar muito mais os ideais que estão por trás do símbolo do Capitão América, não apenas a propaganda nacionalista e você pode até falar imperialista que ele representa, mas apenas os ideais do Capitão América, igualdade, liberdade, justiça, esse tipo de coisa. E além disso, eles abrem um espaço enorme para debater racismo e a forma como as pessoas negras estavam sendo tratadas nos Estados Unidos. Quer um exemplo disso? Assim que ele assume o manto do Capitão América, Sam Wilson tem que lidar com uma rejeição enorme lá no universo Marvel. Seria simplesmente pelo fato dele não ser o Steve Rogers? Mas isso não faz muito sentido, né? Porque outras pessoas como o John Walker e o Bucky Barnes já haviam desempenhado esse papel. A diferença é que eles eram todos brancos. Outras questões como violência policial e xenofobia também são retratadas durante esse arco. E eu realmente acredito, por mais que muita gente não tenha gostado, que essa fase do Capitão América Falcão abordava de uma maneira clara, direta e simples os principais ideais que formam o símbolo do Capitão América. Por volta dessa época, o Sam também viria a liderar uma equipe dos Vingadores e até se envolve romanticamente com a Thor, a versão da Jane Foster do personagem. Só que não demoraria muito tempo para o Capitão América, o Steve Rogers, voltar à sua forma original e reassumir o seu posto, fazendo com que Sam Wilson voltasse a ser o Falcão. Só que agora, um personagem com muito mais importância e profundidade. Essa é a história de origem do Falcão. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Também aproveita para deixar um comentário e compartilhar o vídeo com seus amigos. Quanto mais você compartilha o conteúdo do canal, mais você ajuda o meu trabalho e mantém o canal vivo. Muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo. Leia mais quadrinhos. Um beijo lá no meio do seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.